E aí, vamos embarcar hoje numa das jornadas mais inacreditáveis da história, a da Roma Antiga. Como é que uma aldeia pequena virou um império gigantesco que, de certa forma, moldou o mundo em que a gente vive? É uma história de mito, poder, ambição, e a gente vai desvendar isso tudo junto. E o ponto de partida é essa pergunta que parece até meio maluca, né? Como é que uma lenda que soa quase como um conto de fadas se torna a base de uma das maiores potências que já existiu? É exatamente isso que a gente vai descobrir. Pensa assim, Roma tem tipo duas certidões de nascimento. A primeira é a mitológica, a mais famosa de todas. Os gêmeos Rômulo e Remo, jogados pra morrer, mas salvos por uma loba que os amamentou. Essa história não era só pra boi dormir. Ela deu aos romanos um senso de que eles eram especiais, destinados à grandeza com uma identidade de força quase selvagem e uma proteção divina. A outra certidão é a histórica, bem mais pé no chão. Um grupo de agricultores e pastores que se estabeleceu ali, nas margens do rio Tibre. E foi justamente essa mistura do mito superpoderoso com a realidade prática que acendeu a chama da ambição romana. A história de Roma pode ser dividida em três grandes atos, como se fosse uma peça de teatro. Começou como uma monarquia, com reis mandando em tudo. Depois, virou uma república, uma ideia super revolucionária de poder dividido. E, por fim, se transformou num império gigantesco, com um único cara no comando de tudo, até sua queda lá no Ocidente. Ok, vamos dar uma olhada aqui. A mudança no jeito de governar foi absurda. Na monarquia, era o rei e pronto, com um senado de anciãos para dar uns palpites. Aí vem a república e vira tudo de cabeça para baixo. O poder é dividido entre dois cônsules, justamente para ninguém virar um ditador. O senado e as assembleias populares ganharam uma força enorme. Só que, no império, o pêndulo volta com tudo. O poder se concentra de novo e de forma total nas mãos do imperador. E o senado? O senado virou quase um enfeite. Agora, para entender Roma de verdade, não basta olhar só para os governantes. A gente precisa mergulhar na estrutura social. E já adianto, não era uma sociedade de iguais, nem de longe. Era uma pirâmide bem rígida, que definia a vida de todo mundo. E essa pirâmide era bem clara. Lá no topo, os patrícios. A elite da elite, os donos das terras, que por muito tempo controlaram toda a política e a religião. Abaixo deles, a grande maioria da população, os plebeus. Eram os cidadãos livres, fazendeiros, artesãos, comerciantes, mas com bem menos direitos. Grande parte da história da República é, na verdade, a história da briga dos plebeus por mais espaço. E lá na base, sustentando tudo, os escravos. Eles não eram vistos como pessoas, eram propriedade, sem direito a nada. Eram a mão de obra que construiu e alimentou o império. Pois é, a República, com toda aquela ideia bonita de poder compartilhado, não durou para sempre. O último século da República foi um caos total, cheio de guerras civis e generais com uma ambição tão grande que não cabia em um governo dividido. Em duas ocasiões, a República tentou uma jogada desesperada para se salvar. Um triunvirato, ou seja, um governo com três homens fortes. O primeiro, que tinha Júlio César, foi um acordo de bastidores, meio por debaixo dos panos, que, claro, desmoronou numa guerra civil brutal pelo poder total. Já o segundo foi ainda mais sintomático da crise. Foi uma aliança oficial, com carimbo do Estado. Basicamente, eles legalizaram uma ditadura de três caras, mas o resultado foi o mesmo. A ambição falou mais alto, o pacto foi para o espaço, e no fim só sobrou um, Otaviano, que virou Augusto, o primeiríssimo imperador de Roma. Com o fim da República e o começo do Império, apareceu um problema gigantesco. Como controlar a população enorme e muitas vezes revoltada de Roma? A solução foi uma das estratégias políticas mais famosas e cínicas da história. Era a famosa política do pão e circo. A lógica era de uma simplicidade brutal. Mantenha a barriga do povo cheia e a mente dele bem distraída, e ele não vai ter tempo nem vontade de questionar quem está no poder. Era uma ferramenta de controle social muito eficaz, com uma capinha de generosidade. Mas o ponto-chave é entender por que isso foi necessário. Vamos conectar as coisas. O uso em massa de escravos nas grandes fazendas simplesmente quebrou os pequenos agricultores plebeus. Sem ter como competir, eles foram forçados a ir para cidades, criando uma multidão de desempregados. Uma massa urbana enorme, pobre e perigosa. O pão e circo não era só um presentinho do imperador, era uma necessidade para impedir que essa multidão explodisse numa revolta. E o palco principal desse circo, claro, era o Coliseu.
As lutas de gladiadores não eram só um esporte, de jeito nenhum. Eram espetáculos de vida ou morte, uma violência absurda transformada em entretenimento. Isso servia para anestesiar a população, para canalizar toda a frustração e a raiva para a areia da arena, bem longe do Palácio Imperial. Era o reality show mais mortal e politicamente útil da história. Só que, como a gente sabe, nenhum império dura para sempre. Mesmo com todo o seu poderio militar e suas estratégias de controle, Roma começou a enfrentar uma série de crises, que juntas levaram o gigante ao chão. Olha, não foi uma coisa só, foi uma tempestade perfeita. A economia, que dependia de conquistar novos lugares e mais escravos, simplesmente parou de crescer e entrou em colapso. Com o império mais fraco, as fronteiras viraram alvo fácil de ataques constantes. E dentro de casa, uma nova religião, o cristianismo, começou a questionar os valores e a autoridade do próprio imperador. O resultado de tudo isso? As pessoas começaram a fugir das cidades, desfazendo o tecido social que mantinha o império de pé. A deposição do último imperador romano do Ocidente, em 476, é um marco simbólico. É o ponto que os historiadores usam para virar a página para dizer, ok, aqui termina a Antiguidade e começa um novo capítulo, a Idade Média. E isso deixa a gente com uma última provocação. O império político, o governo, esse sim caiu, mas a influência de Roma, essa está em todo lugar. Nas línguas que a gente fala, nos nossos sistemas de leis, na arquitetura das cidades. Então, fica a pergunta, será que Roma realmente acabou? Ou ela só se transformou em outra coisa, algo que vive até hoje ao nosso redor?